E você, Luana, você é uma pessoa ansiosa? E você que fala tanto de produtividade, a produtividade e a Dá pra ser produtivo e ansiedade, ansioso? a ansiedade ela acaba, né, impactando, né, num grau um pouco mais complicado e acaba impactando a produtividade. Às vezes eu sinto isso em mim também, que às vezes eu fico meio perdido assim. Você fala, caramba, eu passei uma tarde aqui que eu não andei pra nenhum lado, entendeu? É que Como eu que acho você é? que tem muitas coisas. Eu já fui muito mais ansiosa, não num nível patológico, mas com certeza num nível que me incomodava. E é engraçado, né? Porque é como se fosse aquela cobra comendo o próprio rabo, porque quanto mais você acha que tá ansioso, Mais ansioso aí você que. começa a agir de acordo naturalmente, e aí você consegue se sabotar, criando situações, o corpo respondendo, e vai entrando num ciclo, e você se vê, pô, agora eu tô disfuncional. Então é realmente muito perigoso. Então a primeira coisa que eu fiz de fato foi compreender: não, não é patológico, calma, eu tô alimentando algo que não deveria ser alimentado, mas eu acredito que parte da ansiedade que eu tinha era justamente por essa expectativa do futuro, que é basicamente o que difere a ansiedade do medo, né? Porque o medo, de fato, tá ali presente, me ameaça, a ansiedade é a expectativa dessa ameaça, mas perceber o quanto eu estava usando o meu tempo para pensar em desdobrares das coisas que eu estava fazendo, os desdobrares negativos, ao invés dos desdobrares, das consequências que poderiam ser bons. O copo meio vazio. Por exemplo, assim, tava fazendo um vídeo novo, né, pra internet. Aí justamente numa época que eu tava de transição e tudo mais, putz, postar esse vídeo a galera não vai curtir muito. Então, veja bem, eu tava apenas num terreno das possibilidades possíveis ali, o terreno negativo. Já isso pode dar errado e tudo mais. Então eu comecei, calma, realmente, qual que é o verdadeiro leque do que pode acontecer aqui? E outra coisa também que eu fui percebendo é que quanto mais eu trazia evidências para mim de que eu estava me preparando para lidar com o possível futuro, melhor ficava. Então, até na época que eu estava estudando para vestibular e depois que a empresa, que a Studs, muitas pessoas perguntam para mim, né? Ah, Luana, mas você não se sente ansiosa com o futuro? Porque você tem muitas coisas. Eu falo, não, naturalmente me sinto, né? Porque é intrínseco e é preciso, mas ao mesmo tempo também eu tenho me dado todos os dias tantas evidências e tantos motivos de que eu estou fazendo a coisa certa. Não precisa ser o tempo todo, mas assim, ó, numa balança, a maioria das coisas que eu faço são coisas bacanas. Eu tenho me esforçado para fazer o que eu devo fazer, cumprir minhas demandas diárias de um jeito certo. Que calma, beleza. Pode acontecer algo, uma variável? Naturalmente, pode ter uma aleatoriedade, algum imprevisto. Só que todos os dias eu tenho me preparado. Então, eu não estou num momento de, beleza, eu estou aqui e vou ficar aqui, o que vier eu não estarei preparado. Eu acho que parte de ser produtivo, né, se ocupar de um monte de coisa e estar fazendo acontecer, mas é se ocupar de uma maneira intencional, de você Uhum. saber o porquê está fazendo o que você está fazendo. Então, quando eu estudo, quando eu aceito um desafio novo, qualquer coisa, eu entendo que também isso é uma oportunidade de eu estar me preparando para possíveis imprevistos que vêm. Então, isso me ajudou demais, demais a entender que, beleza, pode acontecer? Pode. Mas tenho feito a minha parte. Acho que essa ideia de estar fazendo a própria parte, putz, cai como uma luva. Uhum. Cara, mas a parte de produtividade eu sempre tenho uma dúvida, tipo assim, como que eu consigo mensurar se eu tô sendo produtivo? Porque eu tenho uma Pô, é característica, boa pergunta, cara. que eu tenho uma característica que eu tenho que estar fazendo muita coisa para eu achar que eu tô fazendo alguma coisa. Tipo assim, no nível que eu tenho que estar com 3, 4 problemas para resolver e eu tenho que fazer 2, 3 projetos ao mesmo tempo. O Luca me conhece, eu fico o dia inteiro me coçando na empresa para tentar fazer um projeto, pegar um contato, alguém tá com pô, eu não consigo contato do Ray Dalio lá fora. Eu falo, pô, vou tentar ligar pra editora para tentar fazer isso, pra fazer aquilo. Se eu não Então, estiver fazendo isso, eu acho que eu não tô e trabalhando. eu era o cara que ficava assim, né? Eu até parei de fazer isso com o Kaique, porque parecia que eu era chato, ou que eu tava querendo puxar pra ficar assim, mano, por que que você tá mexendo com isso, cara? Por que que você tá E tem mexendo nesse vespeiro? Por que que você tá, tipo assim, e, cavando esse problema? Deixa pra lá isso aí, cara. historicamente dava certo, né, com as coisas que É, eu então, corri na hora que eu atrás. vi que era a sua praia fazer isso, que você gostava de fazer, eu falei, cara, não vou ficar sendo toda hora o cara que Ah. fica, ô meu, não faz isso, não faz isso. Mas é um pouco por causa disso, porque eu acho que se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver, tipo, mano, propondo 3, 4 projetos ao mesmo tempo, ou fazendo coisa diferente, eu acho que eu não tô sendo produtivo. Porque eu É, realmente não sei mensurar minha produtividade. dá pra mensurar isso, gente? Dá, eu acho que tem métodos, né? A Lu deve ter os dela, tem muitos métodos legais. Assim, o que eu considero uma coisa fácil de fazer é você entender. Isso é uma coisa meio que subjetiva, mas você tentar fazer de uma forma objetiva, né? Você produzir, você se sentir produtivo,
é uma coisa subjetiva. Uhum. Por quê? Não é só por tarefa. Tem vezes que você faz um monte de coisa e você chega no final do dia, parece que alguma coisa que você estava esperando importante não aconteceu e o dia é meio frustrante. Então, o que eu costumo dizer, o ideal é você transformar isso de uma forma objetiva, ou seja, você pode quantificar isso por tempo, você pode quantificar por tarefa ou por resultado. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é um estudante e ela precisa estudar para passar no vestibular. É uma situação fácil da gente entender se a pessoa está sendo produtiva ou não. Uhum. Como ela pode fazer de uma forma objetiva para saber se ela está estudando e se realmente está dando certo? Ela pode se basear em tempo de estudo, o que não é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes a pessoa se engana, né? Ela fica estudando lá 5 horas, não estudou nada, não prestou atenção. Sim. Ela pode se basear em páginas lidas, ela pode se basear em questões resolvidas de simulado, ela pode basear em porcentagem de acerto. Então, vamos imaginar, eu quero me presentear com produtividade. Se eu produzir bastante hoje, eu vou poder, sei lá, sair com meus amigos porque eu estudei muito, sou estudante vestibular. Aí eu vou lá, bom, então eu vou estudar 3 horas, nessas 3 horas eu quero ler 150 páginas, fazer 2 simulados e acertar no mínimo 70%. Então eu transformei uma coisa subjetiva em uma coisa objetiva quantificável. Uhum. Então eu acho que o primeiro passo para você saber se você está sendo produtivo ou não, principalmente as pessoas que se cobram muito, como você, é você tentar traçar uma meta objetiva, porque você vê isso e você relaxa. Se deixar para subjetividade, se deixar para sua experiência, muitas vezes você está sempre com aquele vazio interior, porque você sabe que tem um projeto lá na frente que ainda não se realizou e você fica com aquele vazio. Então, acho que você acalma a alma fazendo uma métrica objetiva. Hoje eu fiz o máximo e eu já tracei tudo que eu precisava fazer, eu concluí. Então, eu posso relaxar. Você falou algo que me chamou muita atenção, e eu vou dar de exemplo algo que ele citou. Você falou que deu muito certo, né? Você falou, eu fazia um monte de coisa e de fato na época funcionou. A maioria Sim. funcionou. Funcionou. Então, veja bem assim, ó. Primeiro, o que a gente faz hoje é consequência do nosso histórico. Basicamente, a gente baseia a nossa ação no nosso histórico passado. Então, se deu certo, por que eu vou fazer diferente? Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Eu acho que vocês estão mais na área de finanças, vão gostar bastante disso. Preste atenção. Basicamente assim, ó. Você fez muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, tiveram as coisas certas, que foram as que trouxeram resultado de fato. Não você ter feito muitas coisas, mas dentre essas muitas coisas, ter feito as coisas certas. E do que ele falou do cachorro vai passear com a coleira, pensa assim, o cachorro vê que você pega a coleira e ele associou coleira com passear. Basicamente, a coleira não tem nada a ver com passear, mas foi condicionado ali a coleira com passear, e ele começa a valorizar aquela coleira. Então, veja bem, talvez você já tenha criado esse mapa mental de que, muitas coisas traz resultado. Porque sempre fazer muitas coisas estava associado com os resultados, mas não por causa dessas muitas coisas. Pense que de tudo ali que de fato trouxe resultado foram decisões pontuais, ideias pontuais. Mas tinha várias coleiras ali no meio do caminho que, você acabou associando. E, bom, o Charlie Munger tem um negócio que ele fala. Fiquei muito chateada que ele morreu. Pertinho de fazer 100 anos, cara. Mas é muito ano também, né? Ah, mas e Tá daí? bom, né? Nossa senhora. E tem um negócio que eu tive que absorver bastante do que ele fala, que é a capacidade de não fazer nada, de refletir, de só ficar quieto. E daí eu lembro quando eu tava lendo o Moby Dick, teve uma frase que me chamou tanta atenção, que é basicamente que poucos homens a coragem persiste após a reflexão prolongada. São poucos homens cuja coragem persiste após a reflexão prolongada sem o alívio da ação. Eu parei para pensar, e bem na época eu tava lendo, né, e foi da onde eu peguei esse negócio do Charlie Munger, que ele, a gente não fica trazendo esse movimento o tempo todo. Movimento não é sinônimo de progresso. Tem um negócio que eu gosto de falar, a porta se movimenta o dia inteiro, mas ela não sai do lugar. E é complicado isso, porque pensa que naturalmente você tá cristalizando essa ideia de que fazer muito gera o resultado. Mas não necessariamente, não é causalidade, é correlação. E isso eu tive que trazer pra minha vida também. Porque eu sempre gostei de me ocupar muito. E ter me ocupado me trouxe muito resultado. Só que, naturalmente, junto com os resultados, também trouxeram os problemas, né? Principalmente essa crença no esforço de que se eu não chegar no final do dia cansada, tem alguma coisa de errado.
E no Eu já último. tive muito disso, Pois é. é. Você pensa, não, eu não tô fazendo a coisa certa. Porque eu sempre valorizei isso, fazer acontecer. Eu sempre ancorei a minha ideia de valor nas pessoas que estavam fazendo acontecer. E eu vi a minha mãe a vida inteira se matando de trabalhar, minha avó também, meu pai também. Então, pra mim, eu sempre tive esse valor enraizado no fazer acontecer. Mas no último 1 ano e meio, eu tenho me desprendido dessa ideia e aplicado quase que obsessivamente o rolê do Pareto, que basicamente é tente descobrir nesse tanto de coisas que você faz, quais dessas coisas objetivamente implicam no resultado que você quer. E muita coisa é importante. Sim. Eu não acho que a gente deva só agarrar o que é importante, porque tem muita coisa que é importante, mas não é determinante. Eu tô numa fase da minha vida que eu só tô agarrada àquilo que é determinante e aprendendo a ter coragem de deixar de lado aquilo que é importante em algum nível, mas não é necessariamente determinante. Poxa, isso me trouxe uma leveza muito grande, porque eu acho complicado mensurar a produtividade, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu acho muito difícil. Acho que do ano